Olá, querido aluno, querida família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando aí durante seus estudos de língua portuguesa. E hoje, para o 8º ano, nós vamos falar sobre um gênero textual muito bacana, eu particularmente gosto muito, que são as crônicas. Esse gênero tão agradável, né? Muitos deles são até bastante divertidos, né? Curtinho, bem gostoso aí de ler, de fazer a leitura. Olha só, mas vamos relembrar aqui alguns conceitos. Lá da origem da palavra, da etimologia, a palavra crônica vem do latim, né? E ela refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. Do grego, cronos, né? Significa tempo. Então, a crônica, né, as primeiras crônicas, as crônicas históricas, né, elas vinham relatar bem essa questão aí cronológica, né, as descobertas, os tempos, aí, né, os acontecimentos. Algumas características, então geralmente são narrativas curtas, tem uma linguagem simples, mais coloquial, mais voltada para o dia a dia, inclusive elas vão retratar esses acontecimentos, né, do nosso cotidiano. Quando a gente lê uma crônica, a gente às vezes, a maioria delas a gente se identifica ali, né, são coisas que poderiam acontecer conosco. Tem presença de poucos personagens, né? Tem espaço reduzido, né, se houver esse espaço, e temas relacionados a acontecimentos do cotidiano, do nosso dia a dia. Elas são divididas em 3 estilos, né? Existem também algumas subdivisões. Ela pode ser uma crônica jornalista, e aí ela é mais voltada para o texto dissertativo, né? Ela vai falar de temas da atualidade, né? Vai promover algumas reflexões. Ou ela pode ser uma crônica histórica, né, que foi o primeiro gênero de crônica, né, que surgiu, na verdade, foram as crônicas históricas, que elas tinham uma função de fazer esses registros mesmos, né, desses acontecimentos históricos, com personagens e tempos bastante definidos. Agora a gente tem uma crônica histórica que é um pouco mais moderna, né, e aí vem a crônica com essa pegada da narrativa. E também as crônicas humorísticas, e elas usam da ironia, do humor, para criticar algum aspecto, né? Umas aproveitam aí para criticar a sociedade, os nossos costumes, ou a política, a cultura, a economia, enfim. O fato é que um mesmo texto, uma mesma crônica, ela pode apresentar algumas características, né? Mais de uma dessas características, mas a gente sempre identifica uma que sobressai, né? Uma que sobressai em relação às outras características aqui. Mas vamos lá. Olha só, a crônica no Brasil, ela inicialmente foi desenvolvida com caráter histórico, como eu disse para vocês, né? Elas relatavam desde o século XV fatos históricos, né, que poderiam ser reais ou fictícios, e acontecimentos do cotidiano, né, com a evolução aí das crônicas. E alguns traziam, inclusive, um toque de humor, de crítica, né, de ironia, inclusive da sociedade da época, né, da sociedade atual. Mais tarde, esse gênero textual despretensioso foi se aproximando do público e conquistando os leitores mundo afora, né? Num primeiro momento, a crônica ela era escrita e pensada para uma elite, né? Porque era essa elite que tinha acesso à educação, era essa elite que era alfabetizada, né? E com o passar do tempo, esse público foi sendo ampliado. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. Então, a gente encontra crônicas, né, lidas em blogs, a gente encontra crônicas escritas em sites, em livros didáticos, né, em jornais, em revistas. Então, realmente é um gênero bastante difundido, bastante divulgado. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, né, que iniciaram lá no século XIX. Alguns escritores brasileiros se destacaram como cronistas, né, como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, né? Então, esses são nomes aqui bem conceituados, aí, né, que escreveram várias crônicas que a gente aprecia até hoje. É claro que a gente tem, né, alguns autores mais atuais, né, daqui a pouco eu vou falar de uma que eu tenho certeza que você já ouviu falar e tenho certeza que você gosta. E nós vamos analisar uma crônica dela também que eu gosto muito, que é bem bacana. Mas olha só, então vamos dar uma paradinha na aula até agora para a gente recapitular algumas coisas que a gente falou sobre esse gênero textual. Que tal um joguinho para a gente dar início então? Vamos lá. Bom, vamos lá. Sobre o gênero crônica, é correto afirmar. Letra A. A crônica é um texto basicamente ficcional, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais? Não, né? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Ok. A crônica é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém? Mais adequado, letra B, certo?
Os assuntos abordados em textos desse tipo são, letra A, voltados ao cotidiano da vida das pessoas, relatos particulares de acontecimentos corriqueiros. Ok. Quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas e simbólicas. Não, não. Letra C, pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Não, letra A, né? A linguagem da crônica é extremamente formal e de acordo com a norma padrão? Costuma ser leve, marcada por coloquialidade, ok. Rebuscada, de difícil compreensão, também não. Sobre o gênero crônica é correto afirmar, trata de acontecimentos cotidianos, ok. Narrativa curta, personagens complexos, não, né? Narrativa curta, ok, mas personagens complexos, não. Visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos? Também não, então, letra A. Sobre os tipos de crônicas, podemos dizer que existem diversos tipos de crônicas, como as crônicas jornalísticas, históricas e humorísticas, ok, e outras subdivisões. Existem somente dois tipos de crônicas, a crônica narrativa e a poética? Não, letra A. Apresenta a temática do cotidiano, verdadeiro, né? Dia a dia. Existem muitos personagens complexos em uma crônica? Complexos não, né? Falso. São narrativas curtas, inclusive, geralmente tem poucos personagens. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, são exemplos de grandes cronistas brasileiros, verdadeiro. As crônicas podem ser classificadas em narrativas e dissertativas, verdadeiro também. E, por último, a crônica geralmente apresenta espaço reduzido e linguagem coloquial, verdadeiro também. E aí, muito fácil esse joguinho, né? Então, vamos lá, vamos continuar a aula de hoje. Bom, e nada melhor para a gente entender esse gênero textual do que analisar uma crônica, não é mesmo? E olha só, eu escolhi uma crônica aqui, que é de uma autora que eu tenho certeza que você conhece, que é a Paula Pimenta, né? Então ela é brasileira, mineira de Belo Horizonte, conhecida principalmente por uma série de livros de literatura infanto-juvenil, né? Fazendo o Meu Filme, Minha Vida Fora de Série. Olha só que interessante, ela já escreveu mais de 20 títulos e possui mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Teve suas obras publicadas, inclusive em outros países, como Espanha, Itália, Portugal e em toda a América Latina. Olha só, inspirador, né? Mas vamos lá. Então, eu escolhi aqui a crônica da Paula Pimenta, chamada Blackout, para a gente entender e interpretar esse gênero textual. Vamos lá? Sabia que a luz elétrica no Brasil existe apenas de uns 100 anos para cá? Essa foi a pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blackout demorado. Culpa de um gerador queimado por algum raio, que fez com que a aula tomasse outro andamento totalmente improvisado, mas não menos proveitoso. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo que eu faço. Não imagino sem o banho quentinho, o refrigerante gelado, o computador, o abajur e tantos outros vícios de conforto que nem percebemos que só existem por causa da eletricidade. É certo que em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu consumo, mas ficar totalmente sem ela, jamais. Duvido que algum torcedor fanático deixe de acompanhar o Brasileirão no rádio ou na televisão. Duvido também que no friozinho matinal alguém se atreva a tomar um banho gelado. E eu, confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet. E me recuso a sair com a roupa amarrotada. A energia elétrica realmente é essencial. Mas além dos benefícios da luz, a pergunta do meu professor me fez pensar em como as pessoas de 100 anos atrás viviam. Aposto que o que parece impossível para nós, elas tiravam de letra. A paciência e o tempo eram muito maiores, e o romantismo também. Para se mandar uma carta era preciso escrever à mão.
levar ao correio, esperar até o destinatário receber, resolver responder, ir ao correio e esperar outro tanto e aí sim descobrir o que ele pensou do que você quis dizer. Hoje em dia, o assunto já estaria ultrapassado depois de toda essa espera. E a falta de paciência e o excesso de ansiedade não mais permitem esse luxo. Agora, tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado, já queremos saber a resposta. Para se enxergar à noite era necessário usar velas e lampiões. As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz da lua, sem medo da violência, que deve ter nascido na mesma época da eletricidade. Para se ouvir música, só se fosse ao vivo. Serenatas, saraus, bandas na praça. Talvez por isso as pessoas de antigamente tinham mais aptidão musical. Desde cedo, eram incentivadas a fabricar a música, ao contrário de hoje em que já a encontramos pronta em qualquer estação de rádio. Tudo é costume. Até alguns anos atrás eu vivia perfeitamente sem computador e celular. Agora, se passo um dia sem, me sinto assim. As pessoas começaram a usar e se esqueceram da tranquilidade de uma noite realmente escura. Quando a luz finalmente voltou, minha aula já tinha acabado. Reacostumar com a claridade foi bem mais difícil do que me adaptar à falta dela. Os olhos arderam, as pessoas deixaram de ser espontâneas. O romantismo das velas sumiu. Talvez esses 100 anos de claridade noturna não tenham sido tão pouco assim, já que foram suficientes para esquecermos o bem que a ausência dela faz. O melhor é usar a desculpa do racionamento, apagar todas as luzes e mudar o andamento da vida, antes que um clarão mais forte ofusque irreversivelmente a nossa visão e nos faça esquecer que o improviso de uma vela pode iluminar bem mais. Muito bacana essa crônica, não é mesmo? Falar do blackout, da falta de energia, quem nunca passou por uma situação dessa? E a linguagem que a Paula Pimenta utiliza, né, é tão leve, tão coloquial, uma leitura tão gostosa, né, bem bacana. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais dessa crônica que a gente ouviu agora. Então o texto blackout é do gênero, já até te dei a resposta, hein? Notícia, pois relata a falta de energia elétrica, não que não hajam notícias que falem disso, né? Mas no caso desse texto é uma crônica, pois trata de um acontecimento do cotidiano, né? Que é a falta de energia, que é o blackout, né? A gente nem gostaria que fizesse tanta parte do cotidiano, assim, para falar a verdade. E a letra C, artigo de opinião que disserta sobre um problema social. Bom, a falta de energia pode até vir a ser um problema social, mas não é o caso aqui. Quem narra o texto também é personagem da história. Qual a passagem que comprova isso? Então, letra A. E eu, confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet. Ou letra B. Para se mandar uma carta era preciso escrever à mão. Letra C. As pessoas começaram a usar e se esqueceram da tranquilidade de uma noite. Ou letra D. Os olhos arderam, as pessoas deixaram de ser espontâneas. O romantismo das velas sumiu. Bom, então o texto que realmente comprova que ela é parte da história, né, que ela é personagem da história, é a letra A. Inclusive ela usa eu, E eu confesso, né, verbos aí na primeira pessoa, que ela não deixa de usar o secador de cabelo nem a internet. E vamos lá, bem no início lá da crônica, qual foi o fato que motivou a narrativa? A pergunta feita pelo professor de violão clássico sobre eletricidade, o blackout demorado na aula de música, a comodidade proporcionada pela eletricidade ou o retorno da luz na aula de música. Bom, então primeiro aconteceu o blackout e aí ele motiva aí, né, o professor a fazer a pergunta e aí surge toda a história, né? Mas foi o blackout aí que desencadeou todos esses acontecimentos e que inspirou a Paula Pimenta a escrever essa crônica. A autora do texto expõe uma opinião no fragmento. Culpa de um gerador queimado por um raio. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, a energia elétrica realmente é essencial. Para se enxergar à noite era necessário usar velas e lampiões. Então, onde a gente tem a opinião dela aqui, né, na letra C, né, ela concorda aí que realmente a energia é essencial. No trecho, é certo que em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu consumo, mas ficar totalmente sem ela, jamais.
Então, ela aí destacado. Duvido que algum torcedor fanático deixe de acompanhar o Brasileirão no rádio ou na televisão. Duvido também que no friozinho matinal alguém se atreva a tomar um banho gelado. O pronome ela, então, né? Ficar totalmente sem ela jamais. Ela quer dizer, né? Se refere à eletricidade, televisão, internet ou à roupa amarrotada, né? Eletricidade. Quais os verbos que compõem este segmento? As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz da lua. Então, onde estão os verbos nesse trecho? Vamos lá. As pessoas se recolhiam mais cedo. Recolhiam, conversavam mais, conversavam e passeavam sob a luz de vela. Passeavam. Então, recolhiam, conversavam e passeavam. Letra D. Né? Vamos lá. As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz de vela. No contexto da crônica, o que esses verbos indicam? Recolhiam, conversavam e passeavam. Fatos raros na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade, fatos hipotéticos na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade, fatos prováveis ou fatos contínuos na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade. Né? Fatos contínuos aí, né? Que era o dia a dia das pessoas daquela época. Qual a frase em que a palavra destacada exprime a ideia de tempo? Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador. Aqui está destacado assim. É que só, destacado só, existem por causa da eletricidade. Agora tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado. Então, agora não tenham sido tão pouco assim destacado, já que foram suficientes para esquecermos o bem, né? Então, agora, aqui eu tenho uma ideia de tempo. Sabia que a luz elétrica no Brasil existe apenas de uns 100 anos para cá? Essa foi a pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blackout demorado. No início do texto, as aspas indicam. Então, quando ela coloca a pergunta aqui, né, do professor entre aspas, o que ela quer sinalizar para nós? A pergunta que motivou a escrita do texto, a parte mais importante do texto, uma fala que não pertence à narradora do texto, ou um questionamento feito pela narradora do texto. Né? Ela quer mostrar que ela reproduziu aqui, né, exatamente como o professor disse, e que essa fala não pertence a Paula Pimenta, não pertence à autora do texto. Pode-se concluir que a autora escreveu o texto para criticar o leitor, informar o leitor, emocionar o leitor, ou fazer o leitor refletir? Bom, fazer o leitor refletir, né? A gente ficou pensando aí como é que era a vida sem a eletricidade, como que as pessoas se relacionavam, como que elas viviam, né? E aí a gente realmente repensou, né, essa falta de energia na vida da gente. Bom, então hoje a gente falou sobre o gênero textual crônica, vimos aí a origem da palavra, né, que quer dizer tempo, falamos um pouquinho das principais divisões aí, né, da crônica, que nós temos as crônicas jornalísticas, históricas, humorísticas, falamos também das características dessas crônicas, dos principais cronistas brasileiros e analisamos uma crônica que se chama Blackout, da Paula Pimenta. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te espero na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!